Boa tarde a todos, boa tarde, Luan, Paulinho, Amém. Aos ouvintes. Queria saudar a todos os ouvintes com a paz de Cristo. E eu fico muito feliz e me sinto na obrigação, sim, de sempre que sou convidado para dar uma entrevista no rádio, me sinto com uma obrigação, porque quando a gente está numa campanha política, a gente se dispõe a isso mesmo, a ser a voz do povo. Eu gostaria de falar para vocês que estou muito satisfeito, entendo que o rádio é a forma mais direta que temos de entrar nos lares das pessoas e, com certeza absoluta, vocês têm crescido muito grande a audiência do programa, da rádio em si, por todos os programas, e na zona rural vocês são muito ouvidos, Gravataçu, Serra Verde de Aprejo, principalmente agora as pessoas estão mandando mensagem para mim de Serra Verde, de Gravataçu, é um sinal que realmente as pessoas estão nos ouvindo. Estou aqui à disposição de vocês para falar. Eu gostei muito de chegar aqui e tá a professora Zilma falando exatamente sobre o autismo. Eu, na última reunião, fiz um requerimento pedindo exatamente para que o município crie uma casa de apoio, porque eu tenho um neto autista, não só por ter meu neto autista, mas por ele sim, eu entender que o tratamento, o acolhimento, principalmente da família, principalmente da mãe, porque é uma integração de 24 horas por dia. Você que tem um filho autista, você não pode descuidar um só momento. E lembrando sempre que o autismo não é uma doença, Paulinho, é uma maneira diferente de ser, que requer um cuidado muito grande da família e das autoridades. A gente tem as leis aí que protegem. Eu conversando agora na saída com a professora Zilma, e ela falando da dificuldade, eu tenho certeza absoluta que a educação de Cupira está em boas mãos. Eu conheço Josefa, conheço Neide, conheço Zilma, e sei que sim, que está em... Agora falta o equilíbrio junto com a saúde, para tomar de conta não só do autista, mas de outras pessoas que têm os chamados especiais. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente vem batendo sempre nessa tecla do autismo, não só porque eu tenho um neto autista, porque eu acompanhei a evolução do meu neto. Meu neto hoje é praticamente normal. Por quê? Porque, graças a Deus, minha filha e meu genro têm condições de cuidar. Bom. É particular. O meu genro é engenheiro químico, trabalha numa empresa multinacional lá no Cabo, que tem um plano de saúde muito bom que cobre. Dá uma atenção. Que cobre. A minha filha trabalha na Prefeitura do Recife, ela é advogada da Prefeitura do Recife, também tem um plano que cobre. É uma despesa muito grande, que o município teria a obrigação de cumprir. Eu até falando com o Zilma que a gente sabe que é uma dificuldade, mas se a gente for aqui em Bonito, é uma coisa fora de série. Bonito realmente tem na sala de aula um acompanhante terapêutico para cada criança. Em cada sala de aula. Eu estive lá visitando a Secretaria da Educação, inclusive as escolas, e presenciei. Então não é coisa do outro mundo. Macaparana inaugurou a semana passada a primeira casa denominada como Casa Azul, do interior de Pernambuco, para acompanhar principalmente a família, porque a família precisa sim do acompanhamento. Então é um tema muito atual. Dia 2 de abril foi comemorado, não é comemorado, é o dia da conscientização internacional sobre o aspecto autista. Isso. Então a gente tem que pegar esses momentos e fazer com que alavanque para que seja resolvida essa questão. Muito bom. E, vereador, no caso o senhor está como vereador daqui de Cupira, já quantos mandatos? Estou no segundo mandato. No segundo, muito bom. E a sua bandeira, o senhor defende? A minha bandeira é sempre o povo. Certo. Eu até agora estava conversando com a minha filha, eu sempre fui bem votado na zona rural. Minha primeira eleição eu tive 400 votos na zona rural, na segunda caiu um pouco, mas tive 300 votos. Mas a minha bandeira é sempre o povo. Paulinho lembra muito bem, eu tive no governo Sandoval, dois mandatos do governo, eu fui secretário de governo. E na época, eu realmente exerci a minha função, que a função da Secretaria de Governo é monitorar todas.
e preparar para o prefeito. Entendi. Se acontecer um problema no hospital, um problema na educação, o secretário de governo, eu procurei fazer o meu papel e acredito que fiz, porque eu fui o vereador mais votado, eu tive 1.593 votos. Acredito, Paulinho, que vai demorar muitos anos um outro vereador ter uma votação dessa. Então, eu acredito que eu fiz o meu papel como secretário de governo, por isso que alcancei essa... E a minha bandeira, a minha ideologia política sempre foi o mais carente, o que mais precisa. O povão. O povão. Eu sou daqueles que acredito que o político sem ideologia não deve estar na política. A minha ideologia é gente, é povo. Isso eu vivencio todos os dias. Você me vê aqui, mas você me vê na zona rural, você me vê até num bar, você me vê num mutirão, na Coab, onde tem alguma coisa que estão precisando de uma ajuda, eu sempre estou presente. Dá ouvidos e atenção, não importa que áreas eles necessitem, não é isso? Vereador Adivan, muito bom nós estarmos aqui nesse bate-papo aí. Eu me admiro muito e lembro quando a gente fez parte do governo anterior, né? O governo do ex-prefeito Sandoval. E eu também quero trazer referências aqui do meu pai e da minha mãe, que lhe admiro muito, tá, vereador? Irmão Antônio, né, irmã Júlia. E isso é muito importante, a gente frisar isso. Você já pensou, meu diretor, você ser o mais votado como vereador? Isso é uma aceitação de verdade. E é uma grande responsabilidade. Muito grande, muito grande. É uma grande responsabilidade. Tanto na zona rural quanto também na zona urbana, né? Mostra-se o reconhecimento da sociedade pelo aquilo que se faz merecer, né? Então isso é muito importante, a gente frisar isso. Vereador, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, vereador. E eu acredito que é uma pergunta muito pertinente quando o senhor também traz a referência de que o povo da zona rural, sim, o senhor estando aqui presente, já faz menção de que eles estão nas escutas. Isso. A gente manda um abraço para todo esse pessoal que também são os nossos ouvintes da zona rural e também da zona urbana. Eu queria lhe fazer uma pergunta, vereador. Há uma zoada muito grande aqui no nosso município. Quando a gente fez parte do governo Sandoval, ele nunca deixou de faltar o peixe da Semana Santa. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor se sente sendo vereador em exercício e contemplar um momento feito esse, famílias hoje não poder comprar um peixe no dia da Semana Santa. Por quê? Peixe hoje não se encontra barato. Eu fui ontem comprei um peixe ali, quinta-feira, mas 50 contos, 60 contos, 70 fica lá. E não é todo mundo que tem essa disponibilidade, pelo menos dos menos favorecidos, para fazer uma refeição na sexta-feira com a quantidade feita essa. Como é hoje o seu se achar dentro de uma administração que não teve a menor visão para favorecer esse lado dos mais carentes, vereador? Paulinho, o mais inaceitável não é nem a doação do peixe, são as palavras do prefeito. Eu tenho acompanhado o prefeito, na quinta-feira, ele disse aqui nessa bancada que não é de fazer caridade. Ele disse que se fosse dar o peixe para o povo, daria uma aposta do bacalhau do Porto, que é um dos peixes mais caros do mundo. Ou daria uma aposta de dourada do mar, porque não ia dar peixe de quinta categoria para as pessoas. Ou peixe podre. Aí a pergunta é, Panelas deu peixe podre? Lagoa dos Gatos deu peixe podre? São Joaquim, Altinho, Agrestina? Houve distribuição da Jurema, cidade? houve. Sim. Em Panelas, inclusive, quero parabenizar o prefeito Rubens, meu amigo Rubens, doou um peixe, 1 quilo de arroz e um leite de coco. A gente sabe que isso não é barato. Tem um custo. Somente na quantidade. A quantidade, mas a Secretaria de Ação Social, ela tem essa lei que, inclusive, no município de Cupira, foi aprovado no governo Sandoval, já tem essa brecha.
Hoje, se a gente for fazer uma conta básica, na época que era governo, a gente comprava em Palmares, a gente comprava um caminhão de peixe. Ficava em torno, na época, de 35 mil reais. Mas quem viveu em Cupira nessa época, como Paulinho, lembra qual era a felicidade das pessoas, irmão Luan. A gente distribuía a senha nas vilas, nos bairros mais carentes, evidente. Tinha que ter um perfil, que era, a gente se baseava no Bolsa Família. Mas além do Bolsa Família, que você sabe que muitas pessoas não conseguem se cadastrar, a gente comprava 12 mil quilos de peixe. Então, esses 12 mil quilos de peixe a gente distribuía na zona rural e na periferia. Eu acredito que hoje se gasta, no máximo, em torno de 60 mil reais. Mas qual era o peixe que a gente dava? A gente dava a castanha, sem as vísceras, a gente dava aquele peixe serra, peixe de muita qualidade. Nós comprava na Friscal, que eu acredito que esses municípios compram na Friscal em Palmares. Então, o que a gente fica mais chateado ainda, Paulinho, é do camarada, além de não fazer essa caridade, que é uma caridade. Porque, como você falou, muitas pessoas precisam. Eu tive na minha porta várias pessoas, e na medida do possível, eu reparti. Vem uma verba para essa área social? Não é que vem uma verba carimbada para isso. A verba existe na ação social, existe dinheiro. Se o prefeito não for competente na ação social, termina o mandato dele e ele tem que devolver dinheiro. Entendi. Então, tem como você fazer, sem Entendi. você menosprezar ninguém, porque eu acho que... E não vai pedalar, né? Não. Porque tem que ser usado o dinheiro. Tem que ser usado. Estou entendendo. Dentro da legalidade, o prefeito faz o que quiser com o dinheiro do município. Entendi. Dentro da legalidade. Ou seja, recurso próprio ou ação social. Tem a secretária, tem várias secretarias aí que tem o no orçamento, quando a gente vota o LOAS, a gente já coloca tanto para tal coisa, tanto para tal coisa. Então, existem secretarias que você pode até remanejar, Paulinho. Por exemplo, se você tem a Secretaria da Mulher, eu não vi aqui em Cupira uma ação durante 6 anos da Secretaria da Mulher, mas tem verbas, você pode remanejar. E o prefeito não pode chegar aqui e dizer que não tem autorização. Ele já está autorizado a fazer isso. Mas a gente fica muito triste quando as pessoas se manifestam e realmente as pessoas precisam. Não custa nada. Para o município isso é um valor insignificante. Nos outros anos houve essa entrega, não? Sempre houve. Não, nos outros da não, gestão do prefeito do atual, não. Ele acha que não se deve fazer caridade, se deve ensinar. Entendi. Deve ensinar também. Entendi. Também tem que ensinar. Mas existem os menos favorecidos, não é isso? E existe aquelas pessoas que precisam realmente. Então, parabenizo o Estênio, Rubens, Branco, de Geraldo, de Jurema. Jurema é um município que sobrevive com 0,8. Cupira é um município de 1,4. É um município muito mais rico de que Jurema. Panelas recebe a mesma coisa que Cupira, Agrestina. Lagoa dos Gatos é 1,0. Entendi. É bem menos dinheiro. E doou o peixe. E, não sei, o prefeito já é dele mesmo. Agora, falar que é peixe de 5ª categoria, acho que ele está menosprezando. Acho que ele não atentou para isso. Ele se diz amigo da região. Como é que eu sou teu amigo, Paulinho? E te digo que tu está dando um peixe de 5ª categoria para os teus municípios. Isso não se faz. Teus eleitores. Entendeu? Então, a gente fica mais triste ainda com as palavras do prefeito do que com o próprio não dar o peixe. Do que com a própria atitude, né? Exatamente. E o vereador, muitas vezes, fica encurralado e não pode fazer nada, porque quem executa Porque o vereador ele vai solicitar, né? Ele vai muito solicitar. mais difícil. Mas é isso aí. Essa é a versão do nosso vereador, Edivan. E a quem o senhor pôde ajudar, o senhor fez o que podia, né, vereador? Então, isso é o importante. Eu tenho também outra pergunta, meu vereador. A gente sabe que hoje a educação, ela tomou rumos como prioridade, teve uma melhora muito boa. A gente sabe disso, que hoje, a educação hoje anda muito bem em Cupira. Só que
Eu quero falar de uma escola, a qual foi uma escola que ela foi colocada ar-condicionado, ela foi toda passada por uma situação bem legal para o conforto maior dos alunos. Mas eu fui informado de que na sala do 6º ano C, na escola Abdias, o ar-condicionado está quebrado, estava uma quentura muito grande para os alunos e colocaram ventiladores substituindo o ar-condicionado. Porque o senhor tem conhecimento disso, vereador? Não era melhor ajeitar o ar para dar um conforto maior, como foi instalado, do que instalar ventilador dentro da sala, vereador? Paulinho, uma coisa que o prefeito sempre fica exibindo na mídia é que as escolas todas têm ar-condicionado. Foram climatizadas, né? É obrigado. Ele não está fazendo favor a ninguém. É obrigatório. Hoje, a educação no Brasil, ela tem recebido muitos incentivos. Hoje você vê o professor valorizado e o dinheiro da educação é muito dinheiro que vem para a educação. Tem uma equipe na prefeitura, tem até uma equipe, uma empresa de Equipapá, que ela ganhou uma licitação só para isso, só para cuidar de ar-condicionado. Então, não sei se a diretora é minha amiga Alda lá, se Alda não tem o telefone desse camarada, e eu acho que seria automático. Se não presta mais o ar-condicionado, troca-se, coloca outro, que isso um ar-condicionado hoje custa em torno de, no máximo, R$3.000. Se for manutenção, só uma ligação. A manutenção é só ligar, que os rapazes, eu vejo eles todo dia, inclusive conversei com eles, e eles realmente ganharam licitação só para cuidar de ar-condicionado do município de Cupira. Ou seja, educação, saúde, infraestrutura, onde for requisitado, eles têm que ir lá. Eu acredito que a diretora Alda falhou em não procurar essas pessoas e resolver. Não se admite mais uma criança numa sala, mesmo porque é lei. Não é o prefeito que é bonzinho, não. Ele tem que ter ar-condicionado para as crianças. Desse jeito, vereador. Depois, se o senhor puder fazer uma investigação maior... Claro. Com o vereador. Eu vou pessoalmente visitar a escola. O senhor pode até estar dando um conforto vou maior. Pessoalmente visitar a escola na segunda-feira, garanto para vocês. Aquela classe. Então, a gente já agradecemos a sua iniciativa, tá, vereador? Nós também tivemos visitando o sítio, vereador, Chão das Panelas e sítio Grutas, né? Na semana passada, na casa do Braz. Lá em Chão das Panelas, na casa do seu acesso. E para subir foi resenha. Eu sou amigo do Braz, tenho ido algumas vezes na casa dele. Tem até um cunhado dele que tem um sítio lá por trás, que vende ali na feira. Jaca, vende. Meu nome dele é Alexandre. E eu sempre desço ali, mas é complicado para subir. Você foi no inverno, vereador? Não, no inverno é impraticável. Né? Só desce, não sobe. Nem desce. Pode concluir, Paulinho. E, assim, veja, o Braz, ele reclamou do acesso para chegar lá no inverno. São pessoas que moram ali, que têm seus produtos para trazer para a feira e precisam escoar e vender. E ele disse, olha, veja o que é que você pode fazer lá, fale com algum vereador que vá lá e pergunte a ele qual o projeto que tem feito aqui para essa comunidade ter uma acessibilidade maior para que possa facilitar essa ida e vinda. O outro ponto principal também é que a gente foi falando com o seu Zezinho, a indignação lá é muito grande. Foi. A respeito da iluminação de Chão das Panelas. Na porta dele tem um posto que parece nem lâmpada tem mais. Não tem, já foi solicitado várias vezes e não tem lâmpada. A gente já passou lá tem novamente. 3 semanas já. E não substituíram essas lâmpadas, a gente já fez um clamor. Mas é cobrado, a gente falou aqui, é cobrado a taxa de iluminação pública. Sem ter lâmpada, sem ter iluminação. Paga pelo que não deve, né, na verdade. E também ele fez a solicitação lá, gente, da água de Chão das Panelas. Por quê? Eu fiz campanha, tá certo? A primeira campanha do gestor atual aqui. E eu vi com os meus olhos, eu estava perto dele, quando ele se comprometeu com aquela comunidade de que, se no primeiro ano que ele ganhasse não fizesse, fazia no segundo, se não no segundo, no terceiro, mas antes de terminar o mandato dele, fazia. A gente já está na segunda gestão do prefeito e ele não botou a mão lá para resolver a questão da água daquele povo. Houve uma visita na época dele, ele foi
Ele visitou o local? Foi, inclusive comigo. Pessoalmente? Inclusive comigo. Na primeira eleição, eu votei nele, a gente votamos, né, Paulinho? De fato. O nosso prefeito de Sanoval apoiou Entendi. o prefeito atual, Zé Maria. Depois ele botou ele para fora. Né? Desse jeito. De forma muito incoerente. Paulinho, a questão da água é uma coisa muito antiga, que na nossa época, a gente tinha uma barragem lá em cima, no terreno de um menino que vende cocada por aí, hoje eu esqueço o nome dele, de Pascoal, barragem de Pascoal, que era nos fundos do terreno de Zito Gregório. E essa barragem, por várias vezes, eu junto com o Tica, levei lá a reta escavadeira, porque ela precisa de uma manutenção. É porque a bomba, você sabe, a barragem enche, a bomba tem que subir, a barragem baixa, a bomba tem que ir descendo. E a gente sempre fez isso lá. A questão dos canos, a gente também resolveu na época. Eu vi alguma coisa nos grupos de WhatsApp falando de que Formigão tinha resolvido lá junto, não sei como está a água, mas que é uma coisa simples também. A questão da iluminação, o irmão Luan lembrou muito bem, que é paga. R$8 a taxa deles. Eu tenho batido muito nessa tecla, tenho vários requerimentos, já fiz. O que eles sempre alegam é uma licitação. Oxe. Ora, licitação se faz em janeiro e fevereiro. Uhum. Mas não significa que você tem que parar de comprar. Antes, no nosso governo, era R$8.000. Hoje é 17 por itens. O que significa que você pode comprar até 17 mil de lâmpadas. Mas você pode comprar 17 mil de reator. Não é 17 mil para tudo, é por item. Por exemplo, o que mais acontece lá no poste? O braço tem. Aí o que é que falta? O reator, a lâmpada e o fotoelétrico. Uhum. E um pedaço de fio para emendar, às vezes se desgasta. E a gente sempre vem batendo, não é só enchendo as panelas, é em Serra Verde, é no município todo, inclusive na cidade, principalmente na cidade. O pior é a gente arrecada, o município arrecada, em média, tem mês que 110, tem mês que 90, tem mês que 100. É em média R$100.000 por mês. Será que não dá esse dinheiro? Quantos, vereador? R$100.000 de regulação pública por mês. Em média. Sei. Às vezes aumenta, depende do consumo. Por exemplo, no verão aumenta, o consumo é maior, por conta do ventilador, ar-condicionado, no inverno cai um pouco. Até porque também ativa as termoelétricas também. Exatamente. Entra naquela linha vermelha que eles falam e tal. A gente não entende. A gente tem uma equipe aqui em Cupira que sempre foi a mesma. Governo Zé Inácio, governo Sanoval, governo Bival. Oxe. Sempre foi a mesma equipe. Excelente. Eu vou até citar o nome aqui deles, que são amigos meus, são Luiz do Bar, Abel, Meninão, Tony, Zureba. Eu falei o nome de 5, mas tem mais um, fugiu agora. Mas são excelentes. Paulinho, né, da Caixa d'Água. Que agora está, né? Paulinho está também, né? Você está também na equipe agora. São excelentes. Você conhece a equipe, são excelentes. Tem um carro, tem uma escada. Se comprar material, irmão Luan, para essa equipe, ele resolve numa semana a cidade toda. Porque, para você ter uma ideia, agora na festa de Altinho, quem fez a iluminação da festa de Altinho foi a equipe de Cupira. A equipe de Luiz do Bar, é claro, particular, final de semana. Carnaval do Lagoas Gato, a equipe de Luiz do Bar. Então, é uma equipe excelente. Só falta o secretário de... Falta material para eles trabalhar. Material. E não falta. Sabe por que não falta? Seu Lula do Mangaio, que Paulinho conhece, tem tudo. Tem. É só o secretário de Finanças autorizar e pegar lá. E depois se resolve. Porque é emergência. Uma lâmpada apagada num poste é uma emergência. Poxa. Qualquer Estão há meses lá, qualquer departamento jurídico Oxe. de prefeitura autoriza. O prefeito. A prefeitura não pode comprar. Eu sou o prefeito e eu posso. E você dê um parecer favorável aí que eu preciso. Para o tribunal não me condenar. Você vai dizer no parecer, olha, estava muito escuro. A população estava com medo de ser assaltada, nem para a igreja estava indo mais. Mas na estrada de terra. Está autorizado. Sobre a questão da ladeira, o último requerimento que eu fiz até junto com o Emerson, presidente, que ele foi bem votado lá naquela região. Eu tive lá 15 votos, mas Emerson teve 50. Eu disse, Emerson, me cobraram. Na Câmara eu sempre procuro a parceria. Disse, Emerson, vamos fazer um requerimento nós dois juntos.
para não fazer, e as pessoas diziam, Emerson não fez, Edivan fez. Fizemos junto, pelo menos 100 metros naquela ladeira. Estava resolvido, Paulinho. Na qual das duas? No sentido de Chão das Panelas, das grutas, que é o caso de Braz, né? Braz reclama aquela ladeira. Por que Braz reclama? Braz, a sogra de Braz vive lá. Tá acamada. Acamada. Tá aqui ela. Ela está aqui na rua porque não tem condição de É, ficar lá. Eu isso, conheço a situação. justamente. A esposa de Braz tem um fabrico de bolo completo lá, excelente. É. Mas chega o inverno, não pode fabricar lá. Porque não tem como sair. Não tem como Não, sair. Qual é o produto? Como é que Então, o que é que a gente, como político, como agente político, como gestor, principalmente o gestor, que é quem executa, o vereador, ele faz cobrar. O que sobrou para o vereador hoje Solicitar só. nome de rua, indicação, voto à prestação de conta do prefeito e orçamento. E cobrar. Ali, se você fizer 100 por 3, vai dar 300 metros quadrados. Isso não se gasta, não. Isso é uma mixaria. É só querer fazer. Mas porque está morando ninguém lá? Está morando. Se morar uma pessoa, já é o suficiente. Porque a gente precisa da couve. A gente precisa da batata que é plantado lá. A gente precisa do bolo Sim. que é feito lá. A gente precisa. Porque a gente ir para a feira sem ter batata, nem alface, nem couve, nem jaca, nem macaxeira, a gente vai comprar o quê? E lá eles são produtores. Se eu não me engano, lá, acho que ainda mora 13 famílias ali embaixo. Ele disse mais ou menos isso, não foi, meu Paulo? Foi. É em torno de 13 famílias. Ali mora, eu não vou me lembrar o nome agora, mas. E muita gente daqui da cidade tem sua terra lá e vai para lá todo dia. É o caso de Bob, da piscina, é o caso do seu Dilzinho aqui, ali por trás do fórum. Vai lá todo dia, ele tem a criação dele, são pessoas que precisam. Então, aí o prefeito disse uma vez, mas não fizeram até agora. Cada um faz uma coisa. Que vocês são mais jovens do que eu nasci e me criei aqui. Eu sou do tempo eu comecei a entender das coisas a partir de 73. Eu nasci em 65, 73 eu me lembro muito bem da administração de São Manuel Totô. Aquela escola, quando você vem de Caruaru, que você vira para Cupirá, tudo da Costa e Silva, ali foi Manuel Totô que construiu. Aí você tem o hospital, que foi João Veríssimo que construiu. Você tem o Pedro Alves, que foi Zé Inácio. Abdias foi Zé Inácio. Aí você tem mercado de peixe, foi Sandoval. Mercado de carne, Sandoval. Várias creches, praças. O acesso de Cupira foi Bival. Então, cada prefeito faz uma coisa. Não é um só que vai fazer tudo. A gente sabe que é impossível. Mas é uma continuidade. Eu sempre digo que todos fizeram. Todos fizeram e todos fazem. Agora, não se admite mais você ter sua mãe no sítio, ter que trazer ela para a rua porque não tem um acesso para você sair com ela, se ela precisar de um socorro, precisar de um SAMU, por exemplo, que é muito comum isso, não tem um acesso. Então, não se admite mais, não. Nós estamos num mundo moderno, num mundo tem tudo fácil, não é, Paulinho? Sim. Então, se você for fazer a conta, eu não sei quanto custa um metro de calçamento hoje, mas eu acho que não é R$100. Um metro quadrado de calçamento aplicado, ele não custa R$100. Então, 300 metros vai dar R$30 mil. O que é isso para o município? Isso não é nada. E para as pessoas que estão lá, do tudo. valor... Que foge, né, do orçamento, Foge do orçamento. Ô vereador, eu sei que já está, seu tempo está. Só me tira uma dúvida. Foi externado pelo seu Zezinho? Sim, Zezinho? seu Zezinho da A Manuel. questão do carro-pipa, quando eles pedem água. Se eu estou solicitando um carro-pipa, eu tenho que botar combustível? Como é De essa forma alguma. essa situação? De forma alguma, não. De forma alguma. Aqui funciona da seguinte forma. A prefeitura, ela tem o carro da prefeitura, foi adquirido no governo Sandoval, aquele carro branco. Tem o carro de Emerson, filho de Zezé Batista. Tem o carro que o filho de... Foi até assassinado em cima, Elmo. São 4 carros do município. Sei. Esses 4 carros do município, eles que têm a obrigação
de levar a água tratada para a zona rural. Pra zona rural. E a gente tem aqui em torno de 6 carros da Compesa, que é da Compesa, mas só que ele não pode abastecer a zona rural. Privado. É privado. Não é privado. É da Compesa, mas é para as pessoas da cidade. Por exemplo, Cupira. Cupira é um polo. Cupira atende Lagoa dos Gatos. São 16 cidades. Entendi. Lagoa dos Gatos, Panelas, Quipapá, São Benedito, Cupira, Altinho, Agrestina, até Bezerros. Esses carros. Por exemplo, vou citar um exemplo agora. Teve uma cheia muito grande em São Benedito. São Benedito teve uma cheia muito grande, acabou a tubulação de água. Foi uma semana os carros daqui de Cupira abastecendo São Benedito. Existe uma grande dúvida das pessoas que acha que a Compesa pode levar. Eu como vereador, como as pessoas se acostumaram a pedir para mim, eu tenho feito isso, às vezes até irregular, mas quando eu sei que o morador já pediu várias vezes à prefeitura e não foi, não vai, eu mando o da Compesa. Eu ligo para meu irmão André, ligo para Mazinho, ligo para Shirleitos, que é o chefe de água. Fulano assim está precisando de água. Shirleitos vai hoje, Edivaldo. Mas não é uma obrigação da Compesa colocar água, é uma obrigação da prefeitura. E eles não têm atendido, Paulino. Eu não sei por quê. É evidente que tem um custo. Tem um custo. Mas o dinheiro da prefeitura é para investir em quê? Não é na prefeitura, não é nas pessoas. Uma coisa muito gritante aqui, Luan, é o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico de Cupira, ele começou a funcionar com o seu João Veríssimo. Se eu não me engano, em 84. Tem um tempinho já. 1984. Foi inaugurado o hospital, o bloco cirúrgico funcionou. João Veríssimo, depois Zé Inácio. Depois Zé Maria, em 92, foi prefeito, funcionou o bloco cirúrgico. Depois Zé Inácio. Depois Bival. Depois Zé Inácio. Depois Sandoval. Dois mandatos. O prefeito atual, no mês de junho, no primeiro mandato dele, no primeiro ano, fechou o bloco cirúrgico. Ele alegou, Paulinho, você se lembra disso? Ele alegou que dava despesa. É investimento? Poxa, é claro que tem despesa. Mas saúde e educação, segurança pública, não pode ser encarado como despesa. É como investimento. Investir no ser humano, investir nas pessoas. Então, esses dias ele disse aqui, nessa bancada, que não prometeu. Ele tem no plano de governo dele, ele prometeu para maio de 2021. Já estamos chegando em maio de 2023, a gente cobra direto e nada. São coisas que é uma contramão. É você ser um agente público, você ser um gestor, dizer que saúde dá prejuízo. Como é? O que é? Para dar lucro? Você não é uma empresa sua particular que tem que dar lucro. Você tem que investir. Eu sei que o tempo meu está vencendo, de vocês também. Se tiver mais alguma pergunta, a gente está. Paulo, se tiver mais uma pergunta, o senhor faz pode fazer cada horário que ele precisa. Eu só quero, Edvan, dizer a seguinte forma. Esse é eu estou falando. Eu acho, em parte, um desgoverno muito desumano esse agora. Um governo muito desumano, porque se tem aquele acesso às grutas, se fosse a mãe do prefeito que morasse lá, ele já tinha feito da melhor forma possível. Se fosse a minha mãe que morasse lá e meu pai, acho que eu estava na prefeitura todo dia. Agora o cara tem que sair da onde mora por conta de um acesso negado do gestor que votou nele. Nos tempos de hoje. Eu acho isso inadmissível. Se a gente for fazer a comparação, o povo de Ibiruçu era quem mais sofria naquela ladeira, que eu cheguei a cair com uma caravana numa valeta daquela. Oxe. No enterro que eu fui. Solange, esposa da Vani, que mora lá, tem sítio lá, chegou a virar o carro ali também, na subida de Ibiruçu. Aí nós acompanhamos, vereador Edvan, e a IURC, e você que está me ouvindo. Um governo do ex-prefeito Sandoval, com prioridade, ele fez o calçamento debaixo da pista da PR 123
até em cima, na chácara do vereador Vani. Hoje Ibiruçu virou um bairro da cidade. E muito bom. Dos melhores. Estão construindo lá várias chácaras, inclusive tem um restaurante lá que inaugurou, tem outro para inaugurar, coisa que você nem acredita que existe em Cupira, não é isso, Paulinho? Desse jeito. Por conta disso. Olha, Desse Paulinho, jeito. para te lembrar uma coisa aqui, você conhece Serra Verde de Aprejo. Sim. Serra Verde de Aprejo, o projeto daquele calçamento era um T, era pegando debaixo da ponte ali de Neco Calixto, Sim. aquela bueira de Neco Calixto, até Cício Leite, lá atravessando sentido Serra Verde e sentido Olho d'Água. Era um T. Projeto do FEM, governo do estado. Na Catifarinha, né? Na Catifarinha, exatamente. Nós Na estava lá. Catifarinha. Ao qual quero mandar um abraço, é um reduto eleitoral meu, graças a Deus, Sim. 2 eleições eu fui o majoritário lá naquela urna, e um abraço a todos de Serra Verde. O prefeito, tudo bem, na época ele alegou que ia remanejar de lá para Nova Morada lá no Liberdade, aquela Sim. parte de trás. Uhum. Tudo bem, a gente até entendeu, aceitou a prioridade, mas vou fazer, tá lá, não fez. Se Sandoval tivesse continuado, tinha feito também. Que era a ideia de Sandoval terminar ali e terminar alto do meio. Tem uma ladeira também que tem um probleminha no inverno, que é complicado para passar ali. Ô, vereador, para essa questão de calçamento e tudo, são recursos próprios ou tem que pedir a deputado federal para... Não, você pode fazer com recurso próprio, ou você pode fazer com emenda particular, ou você pode fazer com FEM. Sei. FEM é não sei se você conhece, é um programa criado pelo governador Eduardo Campos, que investe no município. Por exemplo, Cupira em torno hoje aqui, é baseado no FPM. Por exemplo, se o FPM de Cupira hoje vinha, eu acredito que deve estar vindo em torno de 3 milhões mensal. 3 milhões mensal. 3.777.000. Pronto. Vem esse valor de investimento do governo do estado, isso é lei, do governo do estado para o município. Todo ano vem. Cabe ao município indicar onde vai aplicar esse recurso. Por exemplo, vou citar para vocês aqui, a Praça do Fórum, a Praça da Criança, calçamento de Ibiruçu, calçamento de Serra Verde de Aprijo, açougue do Barro Novo Horizonte, mercado de peixe, cemitério João Paulo II. E eu poderia citar aqui uma centena de obras do governo do estado, do FEM, que o dinheiro é disponibilizado pela Para ser aplicado pela nessas áreas. CEPAGRE, Secretaria do Estado, De planejamento. de Planejamento, e você indica. Entendi. E tem aquela burocracia toda de CPRH, de um monte de precisa estar tudo legalizado para você fazer. Então, a gente não entende por que o prefeito não está nem divulgando isso. Por exemplo, a José Mendonça Bezerra, está lá, não está linda aquela avenida? O prefeito não teve a humildade de agradecer ao governo do estado. É do governo do estado, é obra do FEM. Não tem um centavo da prefeitura ali, não. Começou com o Sandoval não deu tempo de terminar, Zé Maria terminou, mas é o FEM, dinheiro do estado. O município não tem condição de fazer uma avenida daquela, não. Bairro Santo Antônio, ele poderia pegar, que eu já sugeri na Câmara, pegar esse dinheiro do FEM e investir lá. Aí, esses dias, o secretário de governo do prefeito atual, na Rádio Agreste FM, ele falou porque esses loteamentos foram mal planejados. Os prefeitos anteriores não fizeram bem feito. Eu até liguei na hora para o rádio e lembrei a ele, disse, Alexandre, se lembre que você era secretário de governo do prefeito Zé Inácio. Não venha jogar. E outra coisa, Alexandre, já se passaram 6 anos. A memória também. Não existe governo anterior depois de 6 anos. Anterior, o próprio, não é isso? Então, eles vêm usando muito isso. É como esse loteamento aqui de Joetos, Paraíso, loteamento Paraíso. As fezes estão lá. Meu Deus. Aí, não, mas por que você comprou um terreno? Por que você não investigou que o terreno teria que ter saneamento saneamento, calçamento,
luz elétrica, e eu sou obrigado, eu venho lá de Serra Verde ou de Gravataçu, vou comprar um terreno e eu sei, eu quero construir minha casa. E quero... De certa forma, é economia para o próprio município. Exatamente. Então, eles alegam isso, que, porque o governo anterior, depois de 6 anos, anterior sou eu. Então, meninos, estou à disposição de vocês. Só preciso agora sair às 5 horas, dá para mim. Certo. Porque eu tenho uma reunião agora, 5h30, com o pessoal aqui do bairro Glória. Eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo senhor ter nos atendido. Foi poucos que nos atendeu, alguns não retornam, mas o espaço está aberto para todos. Tá? Aqui não tem acepção de nada nem de ninguém. Todos são bem-vindos. Só basta querer estar aqui com a gente. Então, em nome do Agreste Cristiano, eu quero agradecer ao senhor ter vindo aqui esclarecido. Porque essas perguntas que a gente fez para as duas vereadoras que veio. Porque o pessoal que está passando para a gente, lembra o pessoal, a gente divulga, lembra de tal coisa, tal situação, aí manda para mim, manda para Paulinho. Aí Paulinho que conhece mais o pessoal daqui. Fala coisa. Pode falar para mim. O vereador, Rádio Nova FM. eu vou lhe dizer uma coisa. A gente recebeu também a denúncia outro dia, como o senhor falou, no bairro Paraíso, né, depois da caixa d'água, e a gente viu que o desespero de quem ligou para a gente de forma desastrosa, falando até da iluminação e falando também Qual o nome do senhor? dos animais que rasgam os lixos e soltos ali naquela região. E a gente vê que quando a gente faz qualquer tipo de reclamação, o pessoal não tem uma tendência, sabe, de captar a necessidade do povo do município. Irmão Paulo, tem um ouvinte aqui que é eleitor que vai ao ar. Fazer uma pergunta? Tudo bem pro senhor? Vou Sim, passar sim. aqui um momentinho, viu? Com certeza. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é Luquinha. Ô, Luquinha. Luquinha do Bahia. Eu acho que caiu a ligação do Luquinha. Caiu. Paulinho, eu já entendi a pergunta que você queria fazer. Eu queria... Essa questão, Paulinho, Ele vai ligar de novo, acho. eu tenho batido muito na tecla. Mais pode uma vez. Eu tenho batido na tecla que eu acompanhei... Pronto. Pode falar, Luquinha. Olha, Divan. Zé Maria ganhou a primeira vez através de Zé Inácio. A segunda através de Sandoval. Certo. A outra, terceira vez através de Antônio Inácio. Ele fala que tem 90 e tantos % de aprovação. A realidade vai ter quando ele colocar o candidato dele e ganhar. Porque quem tinha 100%, 90% era Zé Inácio e Sandoval. Ele diz que tem 99%, mas nas festas dele não mostra isso. E ele é muito bondoso, o coração dele é de mãe. Pegar na época dessa, inventar o peixe, botar o IPTU na residência de todo mundo. E alterando o preço. E você sabe muito bem que não é para alterar o preço, que o salário não aumenta. Só aumenta os impostos da prefeitura. Aí está tudo errado. Mas Deus é mais, Jesus é poderoso, é quem é dono de tudo. E a política de Cupira, nós botamos um prefeito, pensando que ia melhorar, piorou. E o filho dele é muito bom demais. Ele está em porta em porta, dando dinheiro e peixe. Para ensinar a pescar, mas ninguém sabe onde é o rio, né, a qualidade de isca, e nem o custo que dá para ganhar para pegar o peixe maior. Mas Jesus é muito bom, e isso que eu estou falando para vocês todinho, muito bom. Comentaram na medida, a doutora se explicou direitinho sobre a doença das crianças. E o programa desse era para ter 8 horas de duração. Muito obrigado. E até sábado, se quiser. Obrigado a você, Luquinha. Um grande abraço aí. Luquinha é um amigo nosso aqui, era dono do time Bahia de Cupira. Luquinha, a gente sabe, eu tenho acompanhado várias pesquisas, inclusive até a nível nacional. O ex-presidente Lula, no auge da sua administração, o presidente Lula chegou a 82%. Se você
a gente está falando aqui principalmente para o evangélico, e o evangélico sabe muito bem disso, que nem Jesus Cristo alcança 100%. A gente sabe que tem pessoas que não têm Deus no coração, e não é poucas não, são muitas pessoas. Basta a gente ver os últimos acontecimentos aí nas creches e nas escolas. Paulinho, voltando ao assunto, Paulinho, eu acompanhei várias pesquisas aqui no município de Cupira, e sempre o item mais bem avaliado era a limpeza pública. Sempre foi, durante muitos anos, o item mais bem avaliado. E a gente lembra por quê. A gente não tinha compactador, mas a gente tinha 5, 6 caminhões por setores. É verdade. Porque o compactador ele é muito importante no município, irmão Luan. E Sandoval lutou muito por isso. Viu? Mas quando você separa o lixo, para o município ter passado daquele caminhão para o compactador, devia ter preparado as pessoas. Porque o orgânico misturado com o reciclável não dá certo no compactador. O que está acontecendo? Não está sendo suficiente. Você, aqui há 5, 6 anos atrás, você se acordava de manhã, que é o normal, para ir trabalhar de 7 horas. A primeira coisa que você fazia era colocar o lixo na porta, que sabia que até 8 horas o carro passava. Hoje, você não sabe qual é o horário. Aí o cara diz, não, está passando o carro com som. Mas eu estou em casa, Sim. ou eu estou trabalhando no fabrico. Como é que eu vou colocar se eu não estou em casa? Passa 10h30, 15 para 11. Exatamente. Então, eu mesmo não sei mais que horário a gente coloca o lixo para fora, porque não tem horário. O certo do lixo, o tradicional aqui em Cupira, é aí. Aí vem a questão dos animais, rasgar o lixo. Rasga na minha porta. Cachorro, até cavalo passa e rasga. Porque Boi, vaca, tudo. Boi e vaca passa e está lá. Então é um descaso, é uma coisa que eu tenho batido muito, tenho reclamado muito, mas eles não estão nem aí. Eles querem a empresa. No tempo do ex-prefeito de Sandoval, tinha um cidadão que andava com uma corda numa moto, não era, Edvan? Fazendo todo o recolhimento desses animais soltos. Agora, hoje, a vacaiação tomou conta, porque é cavalo, é cachorro, é vaca, é burro, é tudo da estrada. Eu vou te explicar exatamente como funciona isso. Existe uma lei no município que você não pode soltar, principalmente um animal de grande porte, ou seja, o boi, a vaca, o cavalo. O que a gente fazia? Passou por vários. Era Zorro, era Sávio, cunhado de Sandoval. Prendia. Quem fazia isso. Era o Zorro. Depois era primeiro Sávio, depois o Zorro. Aí depois terminou com outro que acabaram aqui assassinando o Zorro e ficou sem ninguém. A gente colocou um outro rapaz. Evidente que você tem que ter um lugar com água e comida para o animal. Só que o dono do animal, irmão Luan, para soltar ele precisa pagar uma multa na prefeitura. Muita gente ficava com raiva de mim porque eu chegava, Misael, o camarada chegava e vai para soltar meus bichos. Tu vai ter que pagar uma multa. Está no Código Tributário. Eu não posso liberar. Já foi preso, não posso. Já foi notificado. Muitas vezes o camarada ficava com raiva, mas pagava. Aí o quê? O cara ia deixar solto de novo? Não ia. Aí hoje você não tem nenhum camarada para recolher, não se cobra, não prende, não se cobra, né? Então, mas existe a lei, existe no Código Tributário, existe um valor, e o FII. É um valor, é um dinheiro que ele sempre vai se valorizar, porque você não pode colocar em real por conta da inflação, que foi na época do Cruzeiro principalmente. Então, tem como resolver sim, só falta querer. Não, Paulo? Que nem minha mãe diz, é uma cachorrada nas ruas da cidade. A gente estava aqui outro dia, e a minha esposa ligou que tinha uma senhora passando na rua e os cachorros voaram em cima dela, rasgaram a perna da senhora, não foi assim? Foi. Então a gente não sabe. Como o Luquinho falou, se a gente fosse falar, aqui eu estava pronto, até meia-noite a gente pensou. Esse é um outro assunto que eu tenho focado muito, nessa questão dos cachorros. Eu vi vários acidentes. Tem um camarada aqui que faz moto aqui em frente da Hilda. Topeira. O cachorro, eu tenho até foto aqui, dele aqui. Se você vê o corte que o cachorro, você nem acredita. Foi. Meu Deus, como é que um cachorro faz isso? Ali na Praça da Criança, ali por trás. Na igreja Metodista. Praça da Criança, exatamente, em frente à igreja, os cachorros literalmente atacam. Tem uma senhora lá, e tem até um cunhado meu, Mário César, que procura dar de comer os cachorros ali, ajeitar.
Tem essas pessoas que gostam de cuidar dos animais, mas precisa cuidar da maneira correta. Então, o que é que os cachorros acham ali? Que são dono da praça. Só respeita Mário César, meu cunhado, e Marlene. Que dão comida. Que dão comida a eles. Agora eu acho que vocês vão querer fazer mais alguma pergunta. Não, a gente vai... Já realmente eu preciso. Extrapolou o seu A gente ia até a noite, mas outra oportunidade eu estou à disposição. Não, sim, amém. A gente quer agradecer a sua... Estão me pedindo aqui para mandar uns abraços, eu vou mandar aqui. Senão, esse camarada eu não posso deixar de mandar, que é meu vizinho. Abraço para o irmão Naldo e a irmã Jeane. Um abraço, Naldo. Daqui a pouco nós estamos por aí. Eita, nós mandamos também um abraço. Um abraço aqui também para Val, lá de Gravataçu. E no nome de Val e de Naldo, eu quero que todos se sintam abraçados. Todas essas pessoas que estão nos escutando e que mandaram mensagem para mim aqui. Muito obrigado pela atenção. E a minha forma de ser é essa. Aproveitando, queria parabenizar o programa de vocês e dizer, hoje é sábado, é um dos dias que eu mais me sinto bem, porque hoje a gente vê as igrejas cheias, tanto católica, evangélica, todas, e é a saída, não existe outra saída a não ser Jesus Cristo. Isso. A gente sabe que essa violência que existe, principalmente nas escolas, é a falta de amor, é a falta de Deus no coração. Então, eu queria agradecer aos ouvintes, principalmente os evangélicos, já que se trata de um programa voltado para esse público, que parabéns para vocês. A gente, na medida do possível, tem sempre aprovado projetos para construções de várias igrejas aqui no município, e a gente fica muito feliz quando chega lá um pastor solicitando um terreno para construir uma igreja. Há muita gente diz, mas essa igreja... Não importa a bandeira da igreja. É Jesus. Se a Bíblia está lá, a gente até, irmão Luan, fez um projeto, inclusive parceria com a prefeitura, para a gente construir a Praça da Bíblia aqui em Cupira. Aí Paulinho conhece até o local que eu solicitei, ali aquela praça ao lado da ponte da Miguel Pereira Neto. Sim. Se tratar de um local estratégico, Top. e a gente entender que a gente, além de estar exaltando o maior livro do mundo, o livro mais lido do mundo, o livro de todas as religiões, a gente também está contribuindo para o turismo, porque já tem feito pesquisas que se tornam um lugar turístico. A cidade que tem a Praça da Bíblia... Sou de Maceió, tem 4. Exatamente. Se torna um lugar... A gente sabe que, às vezes, o evangélico quer sair. Eu tenho visto, ali por trás do poste, ao lado da prefeitura, os evangélicos gostam dali. Se tiver a Praça da Bíblia, eles vão para lá. Referência. Que é o local ideal e que as pessoas vão visitar e vão ouvir. Às vezes, o evangélico fica na rua falando, ninguém para, ninguém presta atenção. Às vezes até critica, o que esse cara está gritando aí? Mas se tiver a Praça da Bíblia, todo mundo já sabe que lá é o local que as pessoas... Então a gente, Paulinho, fez esse requerimento. Estou indo agora para Brasília no dia 25, vou ficar em Brasília 25, 26, 27 e 28. E uma das agendas é com o deputado Eduardo da Fonte, que me garantiu que ia liberar uma emenda. Os deputados, eles não gostam muito de liberar emenda para prefeito adversário executar. Mas eu disse a ele, Dudu, eu preciso dessa emenda. Quem vai executar aí a prefeitura, mas o deputado é o senhor, e o vereador sou eu, que solicitei, e as pessoas vão entender isso. Aí ele concordou, estou indo para lá. Se Deus quiser, a gente vai alcançar. Queria dizer aos evangélicos que estão nos escutando que a gente vai sim construir a Praça da Bíblia, porque eu não vou me cansar até conseguir construir, que é um pedido de vários amigos meus evangélicos, para que eu fizesse isso, e eu não posso faltar com essas pessoas. Então, demais, eu queria agradecer a vocês, estou sempre à disposição. Se a gente fosse, você pode ter dizer, e Edivan entende de todos os assuntos. Entendo sim, porque eu fui secretário de governo durante 8 anos, eu sei como funciona uma prefeitura de dentro para fora. Então, eu tenho experiência e estou pronto para ajudar. Ainda essa semana, não sei se vocês lembram que tinha muitas denúncias de uma menina aí na rua, que atacando as pessoas, a menina grávida e violenta. Ela ficou 2 semanas ali no semáforo, todos os dias, de 4 da manhã
até 10 da noite. Eu já não aguentava mais ver aquilo. Fiz um requerimento pedindo para a ação social cuidar. E quando foi no domingo, no último domingo, a gente estava lá e chegou o SAMU, Polícia Militar, CAPS, Secretaria de Ação Social e Saúde, em conjunto com a Guarda Municipal. Ela até reagiu, não queria ir de jeito nenhum, mas levaram ela. Eu agradeci na tribuna. Quando a coisa é boa, a gente agradece. Solicitei e fui atendido. Então, a gente não tem problema nenhum de parabenizar a administração quando ela faz correto. Mas quando faz errado, a gente tem que criticar. Cobrar. Então, obrigado a vocês. Estarei sempre à disposição. Sempre que precisar, vocês têm meu contato. Para esclarecer algumas coisas que vocês tenham dúvida, estou à disposição do povo de Cupira, que, afinal de contas, são meus patrões. Quem me paga é o povo de Cupira. Eu tenho a obrigação de, na hora solicitado, os atender. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom.